Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui com você para estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos lendo página por página, linha por linha aqui do Catecismo juntos e aprendendo bastante, né? Tem sido um momento muito produtivo para mim e espero que também para você. Hoje nós vamos começar do parágrafo 1803, nós vamos falar das virtudes. Todos nós temos virtudes e espero que com essa leitura de hoje você possa entender melhor e deixar essas virtudes ecoarem aí na sua vida, né? Que você possa colocar em prática cada uma delas, pois há um propósito de Deus para a sua vida, há um propósito de Deus para cada um de nós, temos que colocar essas virtudes em prática também. Então eu peço ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê o discernimento para compreendermos nossas virtudes, sem achar que somos orgulhosos por isso ou prepotentes, mas que possam vir como grandes presentes, dons de Deus para as nossas vidas e que possamos colocar em prática cada dia mais. Amém. Vamos lá então continuar nossa jornada. As virtudes. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. São Gregório de Nissa vai dizer: o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. As virtudes humanas. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e as sementes dos atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Distinção das virtudes cardeais. 4 virtudes têm um papel de eixo ou dobradiça, que em latim se diz cardo, cardines. Por essa razão são chamadas cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E se alguém ama a justiça, saiba que são frutos da sabedoria. As virtudes. Ela nos ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Estas virtudes são louvadas sob outros nomes, em numerosas passagens da Escritura. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. O homem precavido atenta para os passos que dá. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. A prudência é a regra certa da ação, escreve Santo Tomás, citando Aristóteles. Não se confunde com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada cocheiro, isto é, portadora das virtudes, porque conduz outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta segundo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude da religião. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos.
sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos da vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta seus apetites sensíveis para o bem, guarda santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não vás atrás de tuas paixões e dos teus prazeres. Abstém-se. No Novo Testamento é chamado de moderação ou sobriedade. Devemos viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade. Então a gente está vendo aqui que é exatamente o que São Gregório de Nissa disse, que a gente leu na página ali anterior. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo cada um desses pontos, dessas virtudes, são pontos que nos levam a assemelharmos a Deus. Então, é o objetivo maior de tudo isso. Santo Agostinho vai dizer: viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com a totalidade do próprio agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, o que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a Ele, e nisto consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas, com receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira, e isto é a prudência. As virtudes e a graça. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre renovada, com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazido por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. As virtudes teologais. As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Dispõem os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus uno e trino por origem, causa e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam. São infundadas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Deus tem tanto amor por nós que Ele vai nos moldando de forma que facilite o processo para nos assemelharmos a Ele e podermos um dia estar junto dele. A gente que complica demais é a gente que perde a chance muito fácil, muitas vezes. São garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A fé. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque ela é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. A fé viva age pelo amor. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas a fé sem obras é morta. Se não for acompanhada pela esperança e pelo amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não o faz um membro vivo de seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. O serviço e o testemunho da fé
são requisitos da salvação. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. A esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Este Espírito ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo, dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem e seu modelo na esperança de Abraão, acumulada em Isaque, das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé e assim tornou-se pai de muitos povos. A esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu como para a nova terra prometida. Traçam um caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Porém, pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. A esperança, com efeito, é para nós como âncora, segue firme. Ela penetra lá onde Jesus entrou por nós, como precursor. É também uma arma que nos protege no combate da salvação, revestidos com o coração da fé e do amor, tendo a esperança da salvação como capacete. Ela nos traz alegria mesmo na provação, alegres na esperança, fortes na tribulação. Ela se exprime e se alimenta na oração, especialmente no Pai Nosso, síntese de tudo o que a esperança nos faz desejar. Podemos esperar, pois, a glória do céu prometida por Deus aos que o amam e fazem sua vontade. Em qualquer circunstância, cada um deve esperar com a graça de Deus, perseverar até o fim e alcançar a alegria do céu como recompensa eterna de Deus pelas boas obras praticadas com a graça de Cristo. Na esperança, a Igreja pede que todos sejam salvos. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu esposo, na glória do céu. Santa Teresa de Jesus vai dizer: espera, ó minha alma, espera, ignoras o dia e a hora. Vigia cuidadosamente, tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um tempo bem curto. Considera que quanto mais planejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com o teu bem-amado, numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. A caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus fez da caridade o novo mandamento, amando os seus até o fim. Manifesta o amor do Pai que ele recebe. Amando-se uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus que eles também recebem. Por isso diz Jesus: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. E ainda, este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Fruto do Espírito Santo e da plenitude da lei, a caridade guarda os mandamentos de Deus e de seu Cristo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Cristo morreu por nosso amor quando éramos ainda inimigos. O Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos, que nos tornemos o próximo dos mais afastados, que amemos como Ele as crianças e os pobres. O apóstolo São Paulo traçou um quadro incomparável da caridade. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se enche de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido,
não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Diz ainda o apóstolo: se não tivesse a caridade, nada seria. Tudo o que é privilégio, serviço e mesmo virtude, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Permanecem essas três: a fé, a esperança, o amor. Mas a maior delas é o amor. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que une a todos na perfeição. É a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si, fonte e término de sua prática cristã. A caridade assegura e purifica nossa capacidade humana de amar, a elevando à perfeição sobrenatural do amor divino. A prática da vida moral, animada pela caridade, dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Ele já não está diante de Deus como escravo em temor servil, nem como mercenário à espera do pagamento, mas como um filho que responde ao amor daquele que nos amou primeiro. São Basílio Magno vai dizer: ou nos afastamos do mal por medo do castigo, estando assim na posição do escravo, ou nos deixamos levar pela atração da recompensa, assemelhando-nos aos mercenários, ou é pelo bem em si mesmo e por amor de quem manda que nós obedecemos, e então estaremos na posição de filhos. A caridade tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a beneficência e a correção fraterna. É benevolência, suscita a reciprocidade, é desinteressada e liberal. É amizade e comunhão. Santo Agostinho vai dizer: a finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim. É para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos. Uma vez chegados, é nele que repousaremos. Os dons e frutos do Espírito Santo. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Em plenitude, pertencem a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Teu Espírito bom me guie por uma estrada plana. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícia da glória eterna. A tradição da Igreja enumera 12. Então são 12 esses frutos: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Você tem pedido esses dons para o Espírito Santo aí para sua vida? Não perca a chance. Resumindo, a virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. As virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Podem ser agrupadas em torno de 4 virtudes cardeais: a paciência, a justiça, a fortaleza, a temperança. A prudência dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A fortaleza garante, nas dificuldades, a firmeza e a constância na busca do bem. A temperança modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. As virtudes morais se desenvolvem pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço. A graça divina as purifica e as eleva. As virtudes teologais dispõem os cristãos a viver em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus por origem, causa e objeto. Deus conhecido pela fé, esperado e amado por causa de si mesmo. Há 3 virtudes teologais:
a fé, a esperança e a caridade. Estas dão forma e vivificam todas as virtudes morais. Pela fé, nós cremos que Deus e em tudo o que Ele nos revelou e que a Santa Igreja nos propõe. Pela fé, nós cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e que a Santa Igreja nos propõe para crer. Pela esperança, desejamos e aguardamos de Deus com firme confiança a vida eterna e as graças para merecê-la. Pela caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. É ela que une a todos na perfeição e a forma de todas as virtudes. Os 7 dons do Espírito Santo concedidos ao cristão são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. E assim encerramos mais uma sessão e que você possa ficar atento aí a essas virtudes na sua vida, como você coloca em prática e não temer pedir esses frutos e dons do Espírito Santo para você, para que você possa vivenciar as coisas de Deus e levar Deus também para as pessoas através desses dons. Te espero no próximo vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para você não perder nada do que eu colocar aqui. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.